No vídeo de hoje, nós vamos conhecer as novas funcionalidades que foram adicionadas na nova versão do React, o React 18, como por exemplo o Automatic Batching, o Create Route, o Start Transition, o Use Deferred Value e também o Suspense List. Bom, o que é o Automatic Batching, né? Na verdade, o que é um batch, né? Um batch ele acontece no React quando o React ele agrupa múltiplos estados em um único render, com o objetivo de melhorar a performance. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma requisição para a API e depois dessa requisição a gente captura os dados que são devolvidos e seta um estado, acaba que a nossa tela é renderizada, né? E quando a nossa aplicação ela cresce, a gente tem, por exemplo, vários casos desse tipo, né, onde a gente faz requisições assíncronas e aí a gente seta um estado, a nossa tela ela acaba sendo renderizada várias vezes. E isso, em alguns cenários, faz com que a nossa tela fique piscando. Eu tenho certeza que tu já passou por esse problema. E às vezes é até imperceptível assim, para o usuário. Às vezes tu não consegue ver assim, mas tem casos que tu consegue ver e é bem chato e é chato de resolver também. Então, essa nova versão do React ela veio para resolver justamente isso. Então, tudo a partir de agora vai ser feito batch. Então, seja use effect com requisições, seja, por exemplo, set timeouts, enfim, tudo agora vai ser feito o batch. Isso é muito massa, porque agora a gente não precisa mais ficar com esse receio de, eu não vou poder fazer isso porque a nossa tela vai renderizar, sabe? Então, a gente precisava tomar muito esse cuidado, agora a gente não precisa mais se preocupar tanto. E como que funciona, né? Esse nosso Automatic Batching, como que a gente implementa ele, né? Bom, vamos lá. Aqui, ó, é um exemplo do que é um batch, né? Como que ele funciona. Então, por exemplo, a gente tem esse nosso handle click, aqui, essa nossa função de handle click, e dentro dela a gente tem dois set states, um set count e um set flag. Esse caso aqui, ó, como que ele funciona? Aqui a gente tem nosso primeiro set state, né? E aqui a nossa tela não vai ser renderizada. A gente vai pular para o próximo set state e também não vai ser renderizado. Aí acabou, não tem mais nada nessa nossa função para ser executada. Agora a nossa tela vai ser renderizada. Isso é batching, entendeu? E o Automatic Batching, como eu falei, ele vai pegar esse batching e vai aplicar para tudo. Por isso o nome é Automatic Batching. A gente não vai precisar se preocupar, ele vai fazer sozinho isso para a gente, independente de onde. Seja, como eu falei, use effect, timeouts, enfim, sem exceção. Tudo vai ser feito batching. Mas, por exemplo, e se eu não quiser? E se eu não quiser fazer o batching? O que eu posso fazer, né? Tem alguma coisa? Sim. Tem um carinha chamado Flush Sync. Ele é importado do React DOM. Tome cuidado. É do React DOM e não do React. E ele é utilizado dessa forma aqui, ó. Então, ele é uma função que espera como parâmetro uma função também. E essa função tem que executar uma coisa, né? Então, nesse nosso caso aqui, eu peguei essa nossa função de handle click, né? E ele foi implementado dessa forma aqui. Então, dentro dessa nossa função de handle click, a gente pegou, colocou esse nosso flush sync, colocou esse nosso set state aqui dentro. Então, agora o que vai acontecer? Quando eu executar esse nosso estado aqui, a nossa tela vai ser renderizada. E quando executar esse set state aqui, a nossa tela vai ser renderizada também. Então, assim a gente pode controlar. Vai ser bem específicos os casos, eu acredito, quase nulo assim, mas é bom ter, porque agora a gente pode, caso precisar, a gente tem algo para controlar também, né? Então, isso daqui foi uma puta sacada que eles fizeram. Então, vamos voltar aqui para o nosso próximo ponto. Nosso próximo ponto é o nosso Create Root. E o que é o nosso root, né? O root é a raiz da nossa árvore. Então, quando a gente vai instanciar alguma coisa, né, no React, a gente começa sempre pelo nosso React DOM.render, né? E a gente faz o apêndice daquele nosso container, que faz a ligação daquela nossa div app, que está lá no nosso HTML. Então, por isso que a gente é chamado de root, né? Porque aqui está o nosso container, que é a nossa raiz da nossa árvore, e aqui a gente vai descendo. Então, por exemplo, a gente vai botar uma tag A, a gente vai ter filho desse A, vai ser, por exemplo, um span, e por aí vai, né? Então, como que a gente melhora essa nossa árvore, né? E aí foi que eles criaram esse nosso novo funcionalidade chamada de Create Root. Então, agora a gente vai ter duas renderizações principais aqui no React, chamada de Legacy API e New Root API.
E a ideia então desse nosso novo root é o quê? É fazer a nossa performance do nosso app ser melhor. Então essa nossa motivação, né, de ter criado esse nosso Create Root é o quê? Corrigir alguns problemas de ergonomia que tinha na nossa API. Por exemplo, deixa eu até compartilhar a minha tela aqui novamente para te mostrar qual que era o problema. Aqui, ó, a gente tinha, por exemplo, esse nosso render. E dentro desse nosso render, a gente tinha que toda vez ficar passando esse nosso container aqui. Isso não é legal. Porque, por exemplo, como a nossa root aqui da nossa árvore ele é estático, ou seja, ele nunca vai atualizar, ele era atualizado sem necessidade. E isso causava problemas de ergonomia. O nosso app deixava de ser um pouco performático por causa disso. Então agora com o nosso React 18, esse nosso novo Create Root, faz essa mudança. Então a gente começa a nossa renderização dessa forma aqui. Então a gente sai do nosso render para Create Root e agora a gente não precisa mais passar o nosso container, né? A gente passa dessa forma aqui, ó. Então aqui a gente faz dessa forma aqui. Aqui na verdade até tá um pouquinho diferente, ó, só para te explicar. A gente faz um create root a partir do nosso container e aqui a gente só precisa passar o root.render. Olha só, então a gente fez essa linha aqui, digamos assim, virar duas. Isso com certeza tem um porquê. Isso envolve a questão de performance, como eu falei. Nosso root agora, que é o nosso container, né? Ele nunca vai ser atualizado e ele também nunca vai ser renderizado novamente. Isso é bem legal. Partindo para o próximo ponto, a gente vai ter um carinha chamado Start Transition. E o que é uma transição, né? O que é esse transition, né? Bom, o React ele tem duas ideias principais. Uma atualização ela pode ser urgente, que ela pode ser também uma atualização de transição. O que é uma atualização urgente? Bom, uma atualização urgente é quando, por exemplo, o usuário ele digita alguma coisa, aperta alguma tecla, né? Digita no input, ele clica num botão ou qualquer um desses eventos nativos. E a gente também tem uma atualização de transição. Uma atualização de transição são aquelas atualizações que o usuário não espera ver todos os valores imediatamente em tela. Então, por exemplo, ele digitou no input e ele espera que não seja imediatamente aparecer aquele dado em tela, entendeu? Isso é uma atualização de transição. E por que eles trouxeram essa ideia do Start Transition, né? Bom, no React a gente tem um problema que a gente corrige utilizando um carinha chamado de debounce, o debounce algorithm. E a ideia dele é o quê? Quando o usuário ele aperta, por exemplo, numa tecla para digitar no input, a gente precisa setar um estado, né? Então a gente vai ter o nosso value e o nosso set value. E em telas grandes, como a gente está atualizando imediatamente, a nossa tela ela acaba travando. Então o usuário ele vai ver tipo um delay, ele aperta na tecla e vai dando um delay assim, sabe? Isso é muito chato. Então o algoritmo de debounce ele veio justamente para isso, para resolver esse problema, para dar essa lentidão. Então o usuário ele vai clicar e ele não vai ver o resultado imediatamente em tela. Então a ideia do Start Transition é justamente isso, deixar de utilizar esse nosso algoritmo de debounce para dizer, olha só, esse meu input ele não vai ser uma atualização urgente, eu quero que ele seja uma atualização de transição. Então o usuário ele vai ter que esperar um pouquinho para ver o resultado dele em tela. E como é que eu utilizo esse meu Start Transition, né? Bom, é dessa forma aqui que a gente utiliza o nosso Start Transition. Então, a gente deixa dessa forma aqui, que a gente fazia antes, né? A gente chamava o onChange e já fazia o set state, para isso daqui. Então, a gente invoca nosso Start Transition e passa esse nosso state aqui dentro. Dessa forma, a gente faz com que o usuário ele não espere que aquele resultado apareça imediatamente em tela. Isso daqui é muito massa porque a gente consegue corrigir esse problema sem precisar ficar criando hooks, né, como por exemplo o use debounce. E por que eu acho que isso é legal? Porque agora a gente deixa essa responsabilidade para o React, que é quem com certeza tem mais poder, digamos assim, para performar isso de forma muito melhor. Então a gente deixando essa responsabilidade para o React, com certeza a gente vai ter um código e uma aplicação muito mais performática. Então voltando, né? A gente também tem a outra funcionalidade chamada de Use Deferred Value. E o que é esse Use Deferred Value, né? O Use Deferred Value, ele permite adiar as atualizações menos importantes na tela. Então, por exemplo, assim, imagina que a gente vai ter um clique no botão. E a gente quer dizer que quando o usuário clicar nesse botão, a gente vai fazer uma requisição para a API, ok? E a gente também vai ter um input. Qual que é mais importante? O input,
que vai, por exemplo, fazer um filtro, ou um clique no botão que vai fazer uma requisição para API, que vai mostrar dados em tela. Na minha opinião, o mais importante é o clique no botão, ok? Vamos considerar que o mais importante é o clique no botão. Então não tem por que os dois renderizarem em momentos iguais, certo? Não faz sentido os dois atualizarem no mesmo momento. Então o que a gente faz é utilizar o useDeferredValue para dizer, olha, esse nosso clique no botão, eu quero que atualize primeiro e depois aquele nosso filtro seja atualizado. É essa a ideia, entendeu? Então a gente consegue controlar agora, a gente consegue ter mais poder em mãos para dizer o que é importante e o que não é em tela. Então, fazendo uma pausa aqui, a gente consegue perceber uma coisa, que essa versão do React, ela veio para trazer poder de performance. Pegar todos os problemas que vieram com os hooks, né? Porque teve alguns problemas, e como corrigir isso? Então vamos corrigir isso no React 18, trazer esse poder de performance para dentro dessa nova versão. Isso é muito legal. Então a gente vai ganhar poder, o React vai dar poder para a gente ir lá e performar do jeito que a gente quer, mas ele também vai atuar junto com a gente. Então ele vai ser nosso melhor amigo e vai dizer, olha, deixa que eu cuido, mas tu também cuida, sabe? Então isso é muito massa. E a gente também, por fim, a gente vai ter o nosso Suspense List. E o que é o nosso Suspense List? Imagina que a gente vai ter uma aplicação onde a gente vai ter, por exemplo, um menu lateral e a gente vai ter um topo aqui, ok? E a gente vai ter uma requisição para API aqui e aqui. Aí o que acontece? Pode ser, como é assíncrono, que esse daqui demore mais tempo para carregar do que esse nosso aqui em cima. Então o que a gente faz? A gente adiciona 2 loadings para cada um. Então esse daqui ele vai estar carregando aqui, a hora que ele aparecer, massa, vai estar mostrando em tela. E esse daqui pode ser que esteja carregando ainda. Então a gente consegue controlar agora partes de carregamento em tela. A gente já consegue ver isso funcionando no Facebook, eles já têm isso implementado dentro da tela deles, e é bem bacana ver isso funcionando. E agora é muito massa também porque a gente consegue ter isso do nosso lado. Então as nossas aplicações agora vão ficar muito mais performática, também muito mais responsiva para o usuário, então o usuário vai ter mais controle do que está acontecendo, né? Então isso é muito massa também. Então, nesse vídeo aqui, foi isso. Foi essas as funcionalidades que eu elenquei que eu achei sensacionais no React. Então, se tu gostou desse vídeo, eu peço que tu se inscreva no canal se tu ainda não é inscrito. E também, claro, deixa teu like se tu curtiu esse vídeo. Se tu tem outra funcionalidade que tu viu, que tu acha legal, quiser comentar, eu acho que é bem interessante a gente fazer esse learning public, como eles falam bastante lá no Twitter, né? Então, aprender junto, então talvez tu saiba alguma funcionalidade que tu achou bem legal, que talvez eu não elenquei aqui, pô, comenta aí, diz, essa funcionalidade eu acho muito massa, eu acho que vai poder me ajudar bastante a gente. Então, comenta aí que eu acho que vai ficar bem bacana também, certo? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Valeu!